A paz de Yahshua Mashiach, amados e queridos irmãos, mais uma vez nós estamos aqui nos reunindo para examinarmos a Escritura e deixarmos aqui uma palavra de edificação ao corpo do Mashiach. Oramos ao nosso Abba Pai que possamos ser felizes aqui na nossa fala e na interpretação de todo o texto. Nós estaremos hoje falando em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Shaul escrevendo aos irmãos de Tessalônica, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 4. E diz assim as Escrituras nessa narrativa. Verso 4. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Verso de número 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Versículo de número 6. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Os que dormem, adormecem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embebedam. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos das armaduras da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Verso de número 9 diz, porque Yahweh não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio do nosso Salvador Yahshua Mashiach. E no verso de número 10 ele diz, ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a ele. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Amados irmãos, nós vemos aqui uma orientação do apóstolo Shaul para Querilar de Yahshua. Já lá no final do primeiro século, havia uma preocupação, havia ali um comprometimento de estar sempre trazendo uma palavra para a edificação do corpo do Mashiach. Você vê que quando nós olhamos para as Escrituras, você vai ver que as pessoas compromissadas com a palavra do Pai, aqueles que o Pai os chamou para esse ministério, eles estão sempre convocando a Querilar de Yahshua Mashiach para uma palavra de despertamento, para uma palavra de justiça. E por que essas coisas têm que acontecer, irmão Roberto? Porque nós temos uma deficiência. Esquecemos facilmente das coisas que muitas das vezes já foram até agregado à nossa vida, como algum conhecimento e até mesmo como entendimento em algumas áreas da nossa vida. Porém, com o decorrer dos tempos, se nós não atentarmos para essa verdade, acabamos negligenciando, acabamos deixando de lado aquilo que, na verdade, já sabíamos que não deveria deixar de lado. Então ele começa a enfatizar aqui algo que é necessário atentarmos, darmos mais atenção a essas orientações através dessa escrita. Ele vai dizer, entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Por que ele está falando isso para esses irmãos que, na verdade, já tinham recebido a luz da verdade, já tinham sido alcançados pelo amor do Pai, pela luz do Evangelho, mas esta orientação aqui é algo que nos deixa a pensar. Ele vai dizer, entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas. Olha, irmãos, quem está na luz, de hipótese nenhuma, pode viver uma vida de treva. Como é que é isso, irmão Roberto? Quem é luz, irmão. E o que quer dizer luz aqui? Segundo as Escrituras, a minha vida, o meu comportamento, o meu dia a dia, aonde eu vou, aonde eu estou, com quem estou me relacionando, né, com o meu testemunho, se eu tenho honrado os meus compromissos, se o meu convívio, seja familiar, seja um ciclo de amizade, eu estou fazendo a diferença, não sendo melhor que essas pessoas, mas fazendo a diferença. As pessoas têm que olhar para mim, olhar para você e verdadeiramente nos ver como um filho da luz,
como uma pessoa que está nesta terra tenebrosa, neste mundo que vive às escuras, segundo as Escrituras, mas nós temos que ser luz, mediante todas essas circunstâncias, toda essa situação. As Escrituras nos chamam para viver um propósito de luz. É isso que ele está falando. Olha, uma vez alcançado pela luz, uma vez iluminado por essa luz, você precisa preservar essa luz sobre você, sobre a sua vida. Você não pode viver uma vida de trevas. Você não pode nem pensar, nem de brincadeira, querer deixar que as trevas, mais uma vez, ofusquem o brilho dessa luz que uma vez já foi lhe dada. Por que isso, irmão Roberto? Porque o verso 5 está dizendo: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, muito menos das trevas. É por isso, quem é da luz não pode ser alcançado pelas trevas de novo. É isso que ele está dizendo. Quem é do dia jamais pode deixar a noite tomar conta da sua vida. E ele vai continuar dizendo no verso de número 6: assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. O mundo dorme um sono, irmão, um sono profundo, um sono da indolência, um sono da religiosidade, um sono das mentiras, das propostas do sistema governamental e do sistema religioso. A verdade não é anunciada como deveria ser anunciada. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que estão nesse sono, nessa inércia desse sono. Ouve, mas não consegue despertar a sua mente. Você já ouviu a história da pessoa que tem esse problema de ser sonâmbulo, né? A pessoa está ali muitas das vezes com os olhos abertos, mas está dormindo. Na verdade, ela está dormindo. A lei diz que até essa pessoa cometer um delito, ela não vai ser penalizada. Por quê? Aparentemente, ela está acordada, mas na verdade ela está dormindo. Mais ou menos assim no mundo espiritual. Tantas pessoas, irmãos, que aparentemente parece estar acordada, mas na verdade estão dormindo. Por isso que ele diz: assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios. Aqueles que foram já despertados pelo evangelho da verdade, pelo evangelho da justiça, há uma responsabilidade de estar sóbrio. O que é uma pessoa sóbria, irmão Roberto? A pessoa sóbria, irmão, ela está a par de tudo que está acontecendo. Você está ciente da situação, você está evidenciando tudo o que está acontecendo ao seu redor. Mesmo muitas das vezes aquilo não sendo favorável, mas você está a par da situação, você está atento, você está alerta a todos os movimentos, seja espiritual, seja terreno. Isso é ser sóbrio. As Escrituras várias vezes alerta sobre esse posicionamento. O apóstolo Kéfas escreve uma carta dizendo: irmãos, seja sóbrio e vigilante. Por quê, irmão Roberto? Porque o vosso adversário, ele anda ao derredor de cada um de nós, bramando como, ele não é o leão, mas bramando como o leão, querendo apenas uma oportunidade para nos tragar. Então, o apóstolo Shaul está falando: irmãos, quem é luz não pode bobear para que as trevas não venham pegá-los de novo. Eu não posso, uma vez ter experimentado a luz, e querer viver uma vida de trevas. Então, por isso que no verso 6 ele está dizendo: assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Você tem que estar alerta, principalmente nessa reta final a qual estamos evidenciando. Estamos à véspera, irmãos, de um evento que pode acontecer. Sim, pode acontecer, eu creio muito nisso. Até porque o arrebatamento, irmãos, é algo revelado já de geração em geração. O Pai prometeu esse resgate. E tudo que o Pai promete, irmãos, ele cumpre. Josué escreve lá no final do seu livro o seguinte: de toda a palavra que saiu da boca de Al, nenhuma delas deixou de se cumprir. Então quem falou a respeito do arrebatamento não foi os homens, não são os homens, mas é o Pai, através do Ruach Kadosh, usando pessoas, nos alertando, nos fazendo estar pronto para esse evento. Voltando aqui para o texto, no verso 7, ele vai dizer: pois os que dormem, adormecem de noite,
e os que se embriagam, é de noite que também se embriagam. Essa noite aqui ele está falando não da noite natural, de uma noite espiritual. As pessoas, cada vez mais que se encontram em trevas, elas continuam dormindo, pelo engano da mentira, sabe? Pela falta de entendimento das coisas celestiais, das coisas espirituais do nosso Abba Pai. Então ele está dizendo, pois os que dormem adormecem de noite, e os que se embriagam de noite, que se embriagam também e ficam embriagados. Ele está dizendo isso também na esfera espiritual, embriagando-se com o quê, irmão Roberto? Com os prazeres da carne, com a vida da alma, com as propostas, com as bandejas, com os manjares deste mundo que o diabo tem feito muitas pessoas se banquetearem espiritualmente. Então essas pessoas, elas estão dormindo em primeiro lugar porque as vossas mentes não foram abertas, não foram despertadas para essa realidade. Estão se banqueteando, estão se embebedando com o vinho da contenda, com o vinho da soberba, com o vinho da vaidade, com tudo aquilo que o diabo tem oferecido em vossas mesas. Lembra daquela proposta de Matitial capítulo 4, Lucar 4, que o diabo apareceu ali para Yausha e lhe propôs algo, olha, se prostrados me adorados, te darei todo o reino da terra. É assim, quando a gente está dormindo espiritualmente falando, quando nós estamos embriagados pelo engano desse mundo, pelo sistema governamental, pelo sistema religioso, a gente, sabe, irmão, muitas das vezes nem percebe o perigo que estamos vivendo. Mas os que estão acordados, como diz aqui no versículo de número 5, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, muito menos das trevas. Quem é luz está vendo tudo isso. Quem é luz está recíproco todas essas coisas que vêm do Pai para nos orientar, para nos fazer entender que nós não podemos tosquenejar nem de bobeira. E Alcha, várias vezes no seu ensinamento, ele diz, olha, vocês têm que acordar, estar acordado para orar, vocês têm que estar acordado para jejuar, vocês têm que estar acordado para praticar as boas obras, as boas ações, porque vocês foram chamados como filho da luz. Vocês não pertencem à noite, mas vocês pertencem ao dia. E nós precisamos entender isso rapidamente e colocarmos isso na íntegra no nosso dia a dia. Versículo de número 8. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Então você precisa estar revestido. Lembra de carta aos Efésios, capítulo 6? Revestir-se de toda a armadura do nosso Pai, colocando em primeiro lugar o capacete da salvação. Você não pode deixar que ninguém, nada, espírito maligno nenhum, venha bombardear o campo da sua mente, querendo fazer você desistir da promessa da salvação. A couraça da justiça. A couraça da justiça. Você tem que crer na justiça do Pai. Você precisa estar orando, clamando, pedindo essa justiça do Pai no seu dia a dia. Em nome de Yahshua Mashiach. Então o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé. Você precisa ter a sua emunar aprovada. Você precisa ter a sua emunar, melhor dizendo, renovada em todos os aspectos. Mediante os desafios do dia a dia, você tem que exercitar a sua emunar. Então você precisa estar pronto com esse escudo, chamado escudo da fé. Você precisa estar com a espada do Espírito, irmãos, com a espada do Espírito. E calçando os teus pés com a sandália do Evangelho, a palavra pura, a palavra não falsificada, a palavra da justiça. Então, quando nós nos revestimos de toda essa armadura, de todo esse aparato, nós também nos colocamos como filho da luz, estamos preparados para os conflitos neste mundo tenebroso, as batalhas espirituais que muitas das vezes elas surgem na nossa caminhada. Versículo de número 9. Porque Yahweh não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação, por intermédio de nosso Salvador Yahshua Mashiach. Olha que coisa interessante.
O Pai nos chamou de uma vida de trevas. O Pai nos tirou do charco do lodo, do lamaçal do pecado. Nos trouxe para a sua presença. E agora nos transforma em filho da luz. Em filho do dia e não filho da noite. Por quê, irmão Roberto? Porque o Pai, ele nos designou para um propósito. E que propósito é? Olha, propósito da salvação. Olha o que diz o verso 9. Porque Yahweh não nos designou para a ira. Aleluia, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Salvador Yahshua Mashiach. Olha, que coisa gloriosa. A Escritura vai dizer, irmão, só você ler, você estudar lá, você vai ver que existem os filhos da perdição e os filhos da salvação. Se o Pai nesta noite está dizendo para você que você é luz, que você é do dia, que você não é da noite, que você é luz e que você não é treva, porque Ele fez o quê? Designou a você. A designou o quê, irmão Roberto? Olha só, olha o que está escrito no verso 9, porque Yahweh não nos designou para a ira, olha só, porque o Pai te separou, não para a ira, não para a ira, olha que coisa interessante, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio do sacrifício do madeiro do nosso irmão mais velho, Yahshua Mashiach. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Então há uma responsabilidade sobre os nossos ombros de cada um de nós permanecermos sendo esse foco de luz nas nossas atitudes, mais uma vez, no nosso comportamento, na nossa fala, nas nossas ações, sabe, irmãos, no nosso testemunho, no nosso convívio familiar, no nosso ciclo de amizade, no meio dos nossos filhos, no meio da nossa parentela, enfim, quer que onde você esteja, quer que onde Yahweh te coloque, você precisa ser luz. As pessoas têm que olhar para você e não te ver melhor, mas ver que você é uma pessoa diferente. Você faz a diferença quando você fala, você faz a diferença no seu comportamento, sabe? É isso que o Pai espera dos filhos da luz, é isso que Shaul está avisando aqueles irmãos, trazendo a memória, né? Ali, somando força com uma palavra de incentivo, com uma palavra de conscientização. Versículo de número 10. Ele morreu por nós, para quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Aleluia. Enquanto você tiver nessa matéria, enquanto você tiver nessa esfera terrena, você precisa ser luz. E até se você adormecer, até se o Pai chamar a cada um de nós individualmente, a Escritura vai dizer que você vai morrer sendo luz. Aleluia. Você vai adormecer sendo luz. E quando Ele te chamar para esse grande dia que está às portas, o arrebatamento, você vai levantar resplandecente. Lembra o que aconteceu com Marcha? Quando o pai falou, Marcha, sobe lá o Sinai que eu quero bater um papo contigo. E ele subiu, ficou 40 dias e 40 noites. A Escritura vai dizer que Marcha voltou como resplandecente do Sinai, ao ponto que as pessoas não podiam olhar para sua face. Então Marcha teve que providenciar o que? Um véu, porque as pessoas não podiam contemplar a luz que estava sobre ele. É assim que o Pai quer, sabe? É assim que o Pai espera, melhor dizendo, de cada um de nós, que nós possamos andar nesse lugar, nessa esfera terrena, nessa esfera de trevas. Por mais que você vê a luz do sol, por mais que você vê o azul do céu, as Escrituras vai dizer, espiritualmente, esse mundo está em trevas. E eu e você somos a luz desse mundo. Precisamos testemunhar essa luz do Evangelho em cada um de nós. Pense nisso, foque nisso, receba isso em nome de Yahshua. Versículo de número 10. Por que, irmão Roberto? Porque Yahshua morreu por nós, para quer estejamos acordados, quer dormamos, ou dormindo, vivamos unidos a Ele. Aleluia. Seja na vida, seja na morte, somos a luz deste mundo. Somos a luz que vamos acompanhar. E Yahshua Mashiach, a Escritura vai dizer que aonde tiver o Cordeiro, ali estarão os seus seguidores. E como luz, precisamos continuar brilhando e acompanhando, seguindo o Cordeiro de Yahweh que tira o pecado do mundo. Verso de número 11. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Aleluia, irmão. Por isso que nessa noite nós trazemos essa palavra de reflexão, essa palavra de encorajamento, essa palavra de despertamento, te incentivando a continuar sendo luz. Que você não venha deixar a luz que está sobre a sua vida apagar, ser ofuscada pelos problemas, pelos ataques, sabe, pelas adversidades da vida do nosso dia a dia.
que você se preocupe em estar sempre colocando óleo na sua candeia, que nós não viemos ser como aquelas virgem nércia que deixou faltar azeite na sua lamparina na reta final. Eu oro, torço que você receba essa mensagem, que você venha refletir, que você venha fazer uma retrospectiva da sua vida e que você não venha deixar as trevas te pegar, mas que você continue sendo luz, porque a Escritura vai dizer que o Pai diz que você é luz e não treva, diz que você é dia e não noite. Então, guarde isso no seu coração, receba essa palavra, se fortaleça, jejua, ore, foque em todas as promessas do Pai e que você possa fazer a diferença enquanto aqui na terra estiver. Forte abraço, beijo no seu coração e que você possa meditar nessa palavra singela, mas enriquecida pela verdade do Evangelho da Justiça. Forte abraço, noite de paz, noite de bênção e até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba Pai nos permitir. Xalaim de Al, amada guerrilhar de Al Shamashia, a paz de Alcha.